Hipolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de atividades técnicas desta edição especial comemorativa aos 15 anos da Hipolog. Um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil e do mundo que prestigia o Seminário Internacional de Logística, que agora, em 2020, traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Na sequência de nossa programação, assistiremos agora ao painel 5, que traz como tema Negócios Internacionais. Por gentileza, conheçam os nossos convidados. Meus caros amigos do Ceará, um cumprimento muito especial aos nossos amigos da Câmara Brasil-Portugal do Ceará, esse trabalho fantástico que a Câmara de Comércio vai fazendo, juntando portugueses e brasileiros. É bom saber que Portugal encontra no Ceará um conjunto de amigos trabalhando para a internacionalização da economia portuguesa, mas também para a internacionalização da economia do Brasil. Nesta oportunidade em que se juntam e em que têm uma organização muito focada no setor logístico, deixem-me dar-vos 3 notas que me parecem importantes. O primeiro, quero sublinhá-lo, o trabalho das câmaras de comércio portuguesas no Brasil. Está convosco, seguramente, não só o nosso Armando Abreu, que hoje preside a Federação das Câmaras de Comércio, mas também o nosso amigo Nuno Rebelo de Sousa. O conjunto das câmaras de comércio portuguesas no Brasil faz um trabalho inestimável para a internacionalização da economia portuguesa no Brasil, faz um trabalho inestimável para aproximar os brasileiros de Portugal, trabalha com a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, com a rede diplomática e consular que Portugal tem no Brasil, e são uns grandes amigos que merecem este sublinhado. Vamos continuar a trabalhar convosco para fazer com que Portugal e o Brasil sejam economias mais prósperas e que gerem mais oportunidades para portugueses e brasileiros. Um segundo aspecto que queria deixar como sublinhado, a logística. A logística é um setor central e muito central no momento em que nós queremos aumentar os fluxos de comércio entre Portugal e o Brasil. O Ceará é dos estados mais próximos de Portugal. Pode olhar para Portugal e para os portos portugueses como a porta de entrada no mercado europeu. A linha férrea que liga o litoral atlântico português ao centro da Península Ibérica, a Madrid. A ligação que os portos portugueses têm por via marítima aos portos do Mediterrâneo a sul, mas também os portos do norte da Europa. Podem fazer de Portugal, e em particular do Porto de Sines, o Porto de Águas Profundas de Portugal, a porta de entrada, como a zona industrial e logística, onde podem ter valor acrescentado, desenvolver atividades que acrescentam valor, em particular em setores tão importantes para o Brasil, como é o setor agrícola e agroalimentar, que deve exportar
exportar mais para a Europa, assim como Portugal e os países europeus querem exportar mais para o Brasil. O comércio internacional cria oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Europeus e países do Mercosul devem trocar bens, serviços para gerar mais valor e mais oportunidades, como dizia, de emprego e de crescimento económico. O meu último sublinhado é um sublinhado sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Portugal é parte da União Europeia e, como parte da União Europeia, é um Estado-membro empenhado em que o acordo União Europeia-Mercosul chegue a bom porto, seja ratificado. O acordo político que firmámos em junho de 2019, que fechou 20 anos de negociação, é um acordo político que tem que ser levado à prática e que Portugal, empenhadamente na presidência da União Europeia, durante o primeiro semestre de 2021, vai procurar concretizar ou, pelo menos, fazer avançar. Esse acordo vai permitir reduzir tarifas em mais de 90% do comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Tem períodos de ajustamento. Tem períodos de ajustamento entre os 10 anos e os 15 anos. Mas vai permitir reduzir a zero as tarifas, permitindo aos brasileiros exportar aquilo em que são mais competitivos, por exemplo, no setor agroalimentar. Mas vai permitir também à Europa exportar produtos de forma mais competitiva em que vocês nos conhecem, o vinho português, o azeite, mas também os automóveis, em contingentes que permitem, por um lado, exportar bem, mas também defender o ajustamento das indústrias nacionais de cada país. Sabemos que temos tido nos nossos amigos brasileiros quem defenda também connosco este acordo. E por isso, deixem-me dar esta nota. Precisamos de vocês, precisamos dos brasileiros, precisamos das câmaras de comércio e dos empresários como um pilar fundamental desta luta de promoção do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Nós faremos a nossa parte, mas precisamos de todos. Deixem-me dar-vos uma nota. Este acordo, que, como disse, foi discutido durante 20 anos, é também uma opção política, não é apenas uma opção económica. É uma opção política por valores partilhados, por valores de liberdade e democracia, de valores de liberdade civil, cívica, política, mas também de liberdade económica, de iniciativa empresarial. Europeus e países do Mercosul, portugueses e brasileiros, partilhamos uma história em conjunto, partilhamos uma língua, que é a nossa língua, mas também partilhamos um ideal de liberdade e democracia que se afirma também no comércio. O nosso poeta, o mais famoso do século XX, Fernando Pessoa, escreveu também sobre comércio. E em grande medida sublinhava sempre que quem quer a paz faz o comércio. E que o comércio é uma partilha de interesses. E que quem tem interesses mútuos não quer a guerra, quer fazer a paz. No mundo em que vivemos hoje, quem ataca o comércio internacional também ataca a nossa forma de viver, a forma como queremos viver e os valores fundamentais que estão nessa forma de vida. É por isso que defender o acordo da União Europeia com o Mercosul não é apenas defender os interesses do comércio, mas é também defender o país, as regiões, o mundo em que queremos viver. E por isso, contamos convosco. Para esta batalha, Portugal estará sempre na linha da frente na defesa deste acordo, que foi tão importante e que continua a ser um elemento decisivo para a aproximação política da União Europeia e dos países do Mercosul. Bom trabalho e nunca se esqueçam, o comércio internacional tem uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal é a logística. E a eficiência logística é a parte necessária, é uma condição para termos melhor comércio internacional. Trabalhar na logística, pensar logística, é pensar também como ter um comércio mais eficiente. Estamos no bom caminho, vão no bom caminho. Um cumprimento e
bons trabalhos. Muito obrigado. Bem, estamos na Expolog agora no painel 5 Negócios Internacionais. Temos a oportunidade de ter vários convidados na área de negócios internacionais, quer em Portugal, quer no Brasil, para debater esse tema. Antes deste momento de debate, tivemos a oportunidade aí de assistir a palestra introdutória do secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, ele que é secretário de Internacionalização de Portugal, que nos falou exatamente sobre esse contexto. E para debater esse tema, negócios internacionais, temos aqui conosco Armando Abreu, presidente da Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Olá, Armando. Bom dia, Rómulo. Bom dia a todos. Prazer tê-lo conosco aqui, Armando, que está na presidência, assumiu recentemente a presidência da Federação de Câmaras Portuguesas no Brasil, e ele terá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Também conosco, Karina Frota, ela que é vice-presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Olá, Karina, bem-vinda neste debate. Olá, Rômulo, muito obrigada. É um privilégio muito grande participar desse momento com vocês. Prazer é todo nosso. Na sequência, falando desde Portugal, eu acho que, não sei se está em Lisboa, mas, enfim, em Portugal, o senhor Luís Cacho, que é presidente da administração do Porto de Sines e de Algarve. Olá, meu caro, meu estimado amigo Luís Cacho, prazer estar conosco. Eu é que agradeço, Rómulo, e a todos o convite que mais uma vez me fizeram para participar neste painel, na qualidade de presidente da Associação de Portos de Portugal. Estou em Sines, é o meu local de trabalho normal em Sines, e hoje, e aliás agora com esta questão da pandemia, tem-se tornado de facto algumas restrições à circulação, e procuramos todos ter aqui mais algum confinamento, e estas ferramentas do online de facto permitem-nos ter essa possibilidade. Portanto, e agradeço mais uma vez e vou aguardar depois pelas perguntas que me coloca. Mais uma vez, obrigado e um bom dia a todos. Luís Cacho, que está conosco, tenho quase certeza absoluta, desde a primeira edição da Expolog, né, e pela primeira vez, não presencialmente, né, mas está conosco virtualmente. Também está conosco, desde São Paulo, Nuno Rebelo de Souza, que é presidente da Câmara Portuguesa de Comércio Brasil em São Paulo e também ex-presidente da Federação de Câmaras Portuguesas no Brasil. Olá, Nuno, prazer estar conosco. Tê-lo conosco. Rómulo, prazer. Eu, terceiro ano seguido aqui na Expolog, agradecendo mais uma vez o vosso convite, convite do Armando, do Romero, da Enide e de toda a equipe. Bem-vindo a todos, é um prazer muito grande aqui de São Paulo, da Câmara Portuguesa, participar deste painel. Prazer é nosso, Nuno. Acho que somos vários amigos aqui de várias edições da Expolog, esse que é, sem dúvida, um dos principais eventos que discute logística no Brasil. E também conosco, também habitué na Expolog, o Coronel Romero, Vandossi Romero, que é presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Uma alegria estar conosco, Coronel Romero. Olá, Rômulo, olá a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui representando a Câmara de Comércio Brasil-Portugal neste painel, a Câmara que sempre está presente nestes eventos de promoção de comércio internacional. Então, mais uma vez, fica aqui, reforço aqui a nossa alegria, a alegria da Câmara Brasil-Portugal em poder estar participando deste painel. Prazer é nosso, enfim, temos aqui um grupo que domina bem a questão das relações luso-brasileiras e, por se contextualizar na questão de relações internacionais, sem dúvida, empresta grande conhecimento a este painel. Nós temos aí um pouquinho mais de uma hora neste painel e nós dividimos essa discussão em alguns pedaços que eu gostaria de antecipar para que quem nos assiste entenda como iremos navegar na discussão deste debate. Primeiro, enfim, como temos aqui várias formações e várias entidades com papéis muito específicos, acho que, num primeiro momento, acho que será importante que quem nos assiste entenda qual é o papel
de cada um dos participantes aqui. Em seguida, né, falaremos mais especificamente das relações comerciais e de investimento entre Brasil e Portugal, que vem assumindo uma importante dimensão, especialmente na parte do investimento. Em seguida, falaremos sobre o papel que a língua portuguesa tem na facilitação dos negócios entre Brasil e Portugal. Não teremos como deixar de falar em seguida sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que vem sendo articulado nos últimos anos e caminha para um momento importante. Em seguida, a logística, o futuro, o presente e o futuro da logística, enfim, ambos os países têm no transporte marítimo a sua principal articulação de comércio, e no caso aéreo de investimento. Em seguida, falaremos, nesse contexto, do espaço atlântico como um elemento importante para a CPLP, ou seja, para a comunidade de países de língua portuguesa, quer na Europa, na América do Sul e na África. Então, esse é o contexto geral do que nós vamos conversar agora na próxima um pouquinho mais de uma hora. Então, começo primeiro com a questão dos papéis institucionais de cada participante. Eu pediria que nós pudéssemos inicialmente informar a quem nos assiste qual é o papel que cada uma das entidades aqui tem no reforço das relações internacionais, mas mais especificamente entre Brasil e Portugal. E aí eu começo com o presidente da Federação das Câmaras, Armando Abreu, nessa discussão. Por favor, Armando. Romulo, em primeiro lugar, enfim, como tu disseste, assumi há pouco tempo a presidência da Federação das Câmaras. O Brasil, devido à sua dimensão continental e à sua situação, digamos, de Estados federativos, enfim, tem hoje 18 câmaras de comércio e, enfim, mais ou menos há 10, 11 anos, pela mão do nosso querido amigo, entusiasta, devoto destas questões de internacionalização e de câmaras, António Carreiras, enfim, com a ajuda de alguns dos presentes aqui, resolveu criar a Federação das Câmaras. A Federação das Câmaras, no fundo, é uma instituição associativa que aglomera todas as câmaras de comércio Brasil-Portugal no Brasil. Enfim, teve várias presidências, tu próprio, Rómulo, já foste presidente da Federação, o Nuno, enfim, foi o último presidente durante 4 anos, ou penúltimo, porque eu sou o último, o atual e último, e a verdade é que o papel da Federação hoje, e isso tem sido debatido por nós, foi debatido em setembro na Assembleia Geral, foi debatido na última reunião que tivemos por videoconferência. Nós, como Federação, devemos principalmente, enfim, temos como papel fortalecer, digamos, incentivar a criação de mais câmaras de comércio, fortalecer as existentes e permitir, digamos, uma certa ação conjunta e sincronizada das câmaras. É óbvio que cada câmara tem a sua autonomia própria, são associações privadas, têm a sua completa autonomia, mas o papel da Federação é extremamente importante, primeiro para tentar sincronizar, digamos, aglomerar e dinamizar, digamos, a atuação dessas câmaras. Como Federação, nós hoje estamos, digamos, a incentivar, inclusivamente, apresentámos um programa de ações conjuntas no sentido de, enfim, fortalecer esse papel. Eu realço aqui a questão do reconhecimento oficial das câmaras pelo governo português, que é extremamente importante e que nós, Federação, com a ajuda da Secretaria de Estado da Internacionalização, com a ajuda da Secretaria de Estado das Comunidades, enfim, temos que cada vez mais levar a que as câmaras sejam reconhecidas. Isto é extremamente importante. A questão da Federação também ajudar, junto com as câmaras, enfim, os relatórios de investimento estrangeiro, seja ele de Brasil, Portugal, Brasil, isso é tremendamente importante. A questão de divulgação e também incentivar algumas atividades, enfim,
culturais e até do lazer. A questão das missões de negócio, que é comum de tantas câmaras. Eu quero realçar aqui o trabalho que o Nuno fez ao longo dos últimos 4 anos, principalmente em termos de missões de negócios, em termos de dinamizar a federação. O velho Web Summit, que foi uma questão que nós começámos aqui há 4 anos na Câmara do Ceará e que rapidamente tornámos numa iniciativa da federação, que o Nuno lidou e liderou durante os últimos anos. Ou seja, todos nós sabemos que, enfim, o papel da federação nessa ajuda, nesse fortalecimento, nessa sincronização, nessa aglomeração das atividades das câmaras é extremamente importante para a internacionalização das empresas, sejam elas de Brasil em Portugal, Portugal no Brasil. Eu vou dizer uma coisa que estou farto de dizer: as grandes empresas, os grandes aglomerados normalmente não precisam de nós, mas a pequena e média empresa precisa. E nós, as câmaras, somos realmente a ajuda ideal, digamos, e a muleta ideal para poder ajudar essas pequenas e médias empresas a internacionalizar os seus negócios. Abreu, nós temos aqui 2 câmaras, São Paulo e Ceará. Quais são as outras principais câmaras portuguesas que nós temos no Brasil? Esse evento está sendo assistido por várias pessoas de fora. Onde é que está a câmaras portuguesas, as principais no Brasil? Como nós vamos começar por, primeiro, as centenárias, e as centenárias são Pará, São Paulo, Rio, Minas Gerais também. Agora temos Salvador. Pernambuco também, né? Eu acho que Pernambuco é centenário. Salvador, Pernambuco, temos o Ceará, temos Rio Grande do Norte, temos Espírito Santo, temos Rio Grande do Sul, temos Mato Grosso, temos Goiás, enfim, não sei se me esqueci de alguma, Nuno, ajuda-me, mas realmente hoje já são 17, 18 câmaras. Evidente que as mais antigas é São Paulo, Rio, Salvador, Pará. Eu digo a nossa do Ceará porque eu sou cearense, como o Rómulo Romero vai fazer 21 anos. Correto, Romero? Acho que é 21, exatamente. De qualquer maneira, enfim, são esses os estados e o nosso objetivo é criar mais câmaras. Todas essas câmaras normalmente são iniciativa de alguns empresários, ou portugueses, ou brasileiros. No caso do Ceará, fomos um grupo de pessoas, onde o Rómulo está incluído, o Romero e alguns outros, Eduardo Bezega, Raimundo Viana, enfim, que participaram ativamente na Câmara. E eu acho que nós temos é que incentivar o aparecimento de mais câmaras e o fortalecimento daquelas que existem. Perfeito, Abreu. Acho que deu para contextualizar exatamente o que é essa federação e como ela se articula a nível Brasil. Eu passo agora para a Karina Frota, que é uma das articuladoras, vice-presidente na Câmara. Ela está aqui com 2 chapéus, pelo que eu entendi, enquanto Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento e enquanto gestora do Centro Internacional de Negócio. Eu pediria, Karina, que você dividisse o seu tempo explicando essas duas instituições e a importância delas para os negócios internacionais. Oi, Rômulo, se você me permite, eu inicio fazendo um agradecimento a toda essa equipe da Expolog, esse time fantástico, e também eu quero externar os meus sentimentos nesse momento, né? É um sentimento de felicidade e de preocupação. Felicidade porque é uma honra participar com você, com o doutor Armando, Coronel Romero, doutor Luiz Castro, nosso presidente Nuno, e a preocupação porque eu só percebi agora que eu sou a representação feminina dentro desse painel, ou seja, é realmente uma responsabilidade muito grande. Vou tentar cumprir aqui mais uma missão nobre que me foi dada aqui pelo nosso atual presidente, Ricardo Cavalcante. Bem, eu vou iniciar falando da própria Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC. A FIEC hoje desenvolve um trabalho fantástico, estamos há pouco mais de um ano com essa liderança do presidente Ricardo,
o presidente ele levantou essa bandeira da internacionalização, priorizou a internacionalização como uma área de atuação estratégica para essa gestão. A nossa área internacional, o Centro Internacional de Negócios da FIEC, hoje ele está em um prédio novo. Nós ocupamos um espaço grande, com uma infraestrutura extremamente moderna, tecnológica, temos sistemas que nos permitem realizar pesquisas e obter informações de praticamente todo o mundo. E como principais áreas de atuação dentro da internacionalização da indústria, nós temos ações voltadas para a capacitação empresarial, somos os únicos emissores de certificado de origem do Estado, temos uma consultoria completa, tanto na parte de exportação como na parte de importação. E eu achei muito interessante nas palavras do Dr. Armando, quando ele enfatizou a necessidade, a importância desse apoio voltado para as empresas de pequeno porte. Temos, sim, uma preocupação muito grande de abrir o mercado, de trazer oportunidade efetiva de negócio para essa indústria pequena, que não só pelo fato dela ser pequena, isso não significa que ela não tem grandes oportunidades de internacionalização. Nós temos um exemplo claro da própria União Europeia, né? Alguns países com esse foco mais consistente da internacionalização ser voltada totalmente para as empresas de pequeno porte. E nos honra muito termos aqui na federação, abrigarmos há bastante tempo a nossa Câmara, né, a Câmara Brasil-Portugal do Ceará, liderada aqui pelo nosso presidente, o Coronel Romero, que realmente muito nos envaidece com toda a seriedade, todo o comprometimento das ações realizadas por ela. Hoje estou aqui também, né, representando a Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos, a Câmara que funciona dentro de um guarda-chuva maior. Nós temos outras câmaras setoriais ligadas à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, e dentro da Câmara o nosso papel é o papel de facilitar, né? Facilitar a vida daquele empresário que, por vezes, se depara com uma situação mais burocrática, com uma situação que foge daquele nosso intuito de facilitação do comércio, que precisa falar com alguma instituição e que, por vezes, não consegue esse contato por questões burocráticas mesmo, e a Câmara ela faz um excelente trabalho. Hoje a nossa presidente, a Mônica Luiz, que junto com toda a equipe que está aqui, realizou essa última edição do Ceará Global, que foi um evento incrível, foi um evento fantástico, e que agora em breve, né, a partir do ano de 2001, nós teremos uma outra gestão, com uma outra presidência, mas que de fato foi fabuloso dividir a responsabilidade com a presidente Mônica e com o nosso Coronel Romero nessa última gestão. Por fim, coloco a nossa federação, através do Centro Internacional de Negócios, totalmente à disposição, tanto da indústria, que pretende entrar nesse contexto da internacionalização, como também para aquelas instituições que precisam de um apoio, por vezes até um apoio voltado mais a questões estruturais. Hoje nós estamos bem equipados e temos condições, inclusive, de dividir o nosso espaço para a realização de reuniões, pequenos eventos e coisas similares. Então, muito obrigada. Karina, é um prazer ter, primeiro, não somente a presença feminina, mas a sua competência. Você falando, eu recordava que, por exemplo, a Câmara Setorial, as 3 últimas presidências foram exercidas por mulheres super competentes, né? A Rosiane, né? E a Mônica, né? A Mônica Luz na Câmara Setorial.
Bem, vamos atravessar o Atlântico agora, vamos para Sines, para Setúbal, conversar então com o presidente Luiz Castro, da Associação de Portos de Portugal. Qual é o papel que essa associação tem e como ela pode ser importante para as relações com o Brasil? Presidente. Olá, boa tarde, Romano. Mais uma vez agradecer, já agora agradecer também à Prática Eventos o convite que nos faz e participar sempre nas vossas iniciativas. E, de facto, a APP é uma associação dos portos de Portugal. Como qualquer associação, tem uma atividade naturalmente virada muito para os aspectos dos associados. Dou um exemplo, por exemplo, no papel da promoção, do desenvolvimento de projetos conjuntos, dou um exemplo, por exemplo, o projeto Porto Sem Papel, que vulgarmente nós dizemos aqui por JUP, foi um projeto conjunto desenvolvido pela APP, pela Associação dos Portos, para todos os portos portugueses. E também tem tido uma atividade interessante no apoio aos portos, exatamente nas ligações, na interpretação, por vezes, e na negociação com o Governo, nos aspectos legislativos, legislação relacionada com o setor. Temos sempre um papel muito ativo nesses aspectos, interagindo com os associados e com o próprio estruturas do Governo, bem como outros aspectos, por exemplo, negociações com sindicatos, processos, relações com associados, com todos os stakeholders, de associações de clientes, de exportadores, importadores, portanto, tudo ligado, todo um contexto de atividade de portos. Portanto, a associação tem tido um papel bastante, e continua a ter um papel bastante ativo. Por outro lado, tem uma componente, e é essa que me traz hoje aqui, uma componente forte na promoção, na internacionalização dos portos portugueses, e de facto nós temos uma marca própria, que é Portos de Portugal, onde quer que nós vamos para o mundo, levamos, onde se apresentem-se em conjunto de certames e iniciativas, levamos sempre a marca Portos de Portugal. E na qual o Brasil, para nós, tem tido um foco muito importante no aspecto de internacionalização, e neste caso concreto, muita região do Ceará, portanto, na qual nós temos tido uma atitude muito assertiva na procura de um conjunto de aproximação, e dar também a proximidade, e procurar gerar um conjunto de oportunidades, quer para as empresas portuguesas, quer para as empresas brasileiras. Mas disso, penso que será mais interessante falarmos um pouco mais à frente. E já agora, para complementar, portanto, esta parte da intervenção, nós, há uns anos, com as estruturas dos portos do Brasil, fundámos uma associação que é a APLOP, Associação de Portos de Língua Portuguesa, que tem sido uma associação muito ativa. Ainda agora, só para ter eu agora há 5 minutos, antes de vir para esta reunião, acabei um fórum da APLOP, na qual participaram todos os portos brasileiros, na qual teve presente também, por exemplo, a presidente da ABEP, da Associação de Portos do Brasil, que é a Maiara Chaves, que é a presidente das docas do Ceará, e também todos os outros portos. Tivemos uma conversa interessante, temos um conjunto de grupos de trabalho, que trabalhamos em conjunto, na perspectiva de ajudarmos as trocas, como fomentámos as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa, que é outra coisa que podemos falar mais à frente, e nesta relação de criação do espaço atlântico da língua portuguesa. Mas são aspectos que podemos depois falar mais à frente, e que me parece interessante o Rómulo ter trazido isto para a reunião. Obrigado. Bem, o Luiz Castro, que é presidente da Associação dos Portos de Portugal. Nuno, durante um tempo, exerceu a presidência da Federação, juntamente com a presidência da centenária Câmara Portuguesa em São Paulo. Nuno, qual é o papel da Câmara, dessa centenária Câmara Portuguesa no Brasil? Por favor. Rómulo, então, vamos lá. Eu, enfim, como todos vocês sabem, estou aqui ligado à Câmara Portuguesa de São Paulo faz agora pouco menos de 10 anos, 9 anos e qualquer coisa. Acompanhei, portanto, nos últimos 9, 10 anos, o desenvolvimento e o crescimento da Câmara Portuguesa de São Paulo, apenas para vos dar eu acho que as câmaras, enfim, como um todo, elas não diferem muito umas das outras. Obviamente que São Paulo, pelo papel central que tem, pela dinâmica da economia do Estado de São Paulo, acaba por ser ponto de entrada da grande maioria, digamos assim, dos investidores portugueses.
que vem para o Brasil e, portanto, nós temos aqui, enfim, acabamos por ter um pouquinho essa prioridade, o que nos leva a nós também sermos uma Câmara com uma dimensão relevante, hoje com cerca de 500 associados, mas que também acabamos por experimentar, lançar novas ideias e, portanto, enfim, é uma Câmara com 100 anos, como você disse, mas é uma Câmara que retomou, que se modernizou, tal como a do Ceará, tal como a da Bahia, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, ou seja, nos últimos 40 anos, eu sei que em 80, 81, quando o António Carreira estava aqui no Brasil, lembro também do meu tio Pedro Rebelo de Sousa, que foi quem pegou na Câmara em 1980 e, de facto, a modernizou, ou seja, a tirou daquela visão do comércio apenas de importação e exportação e que começou a transformar numa Câmara de Negócios. Uma Câmara de Negócios porquê? Porque nós hoje, enfim, para além, obviamente, de apoiarmos as empresas que importam e exportam aqui do Brasil, para o Estado de São Paulo, nós somos uma empresa que tem como principal, uma associação que tem como principal missão apoiar todos os empresários, sejam eles startups, sejam eles grandes indústrias, sejam pequenas empresas, como o Armando disse, eu acho que aí está o foco das câmaras, pequena e média indústria, pequena e média empresa portuguesa que quer vir para o Brasil. E, portanto, nós colocamos aqui como um enabler, aquela pessoa que recebe o empresário, não só as câmaras, mas juntamente uma parceria muito forte que nós temos em todo o Brasil, não só com o governo português, através dos consulados, dos cônsules honorários, dos vice-consulados e da própria embaixada, que é a nossa casa-mãe da Federação das Câmaras no Brasil, mas também a própria AICEP, que é a Agência de Atração de Investimento e Promoção de Investimento e de apoio aos empresários fora de Portugal. Portanto, estas três entidades, as câmaras, o governo e a AICEP, trabalham de mãos dadas na recepção e na chegada do investimento português aqui ao Brasil. Nem sempre isso acontece, enfim, a gente vai ter a oportunidade de debater, ou seja, nos últimos anos nós temos tido sucesso, a grande parte dos investimentos portugueses que são feitos aqui com o apoio destas três entidades, mas muitas vezes acontece que as pessoas acabam por entrar no Brasil de outra forma e, portanto, a Câmara não pode recomendar, não pode fazer esse trabalho de abertura, de preparação para os empresários portugueses entrarem aqui no Brasil. Mais duas palavras apenas, Rómulo, uma para dizer que, efetivamente, a Câmara de São Paulo, nos últimos anos, tem crescido muito também no fluxo inverso de negócio entre o Brasil e Portugal, ou seja, se nós formos ver, inclusive agora, as importações e exportações, vemos que estamos num momento em que o Brasil, até pela desvalorização cambial, tem aproveitado esse crescimento das exportações para Portugal e para a Europa. Então, nós temos posicionado muito também nessa dimensão de negócio e fazendo a ponte, preparando os empresários brasileiros para Portugal. Eu acho que São Paulo, enfim, talvez tenha iniciado essa tendência há 4, 5 anos atrás, mas eu penso que hoje a grande maioria das câmaras portuguesas no Brasil tem também aproveitado e tem também vivido muito à conta desse fluxo de negócio. A última palavra para dizer que, enfim, não só a Câmara de São Paulo, mas a Câmara de São Paulo tem acaba por ser um embrionário de muitas experiências que depois, através da Federação, com a ajuda da Federação, nós tentamos replicar esse novo approach para todas as outras câmaras. Um exemplo disso tem a ver com as missões que nós recebemos aqui, em missões, sobretudo missões, seja de membros do governo, seja de membros do AICEP, que têm vindo ao Brasil com alguma regularidade. Eu acho que isso é um ponto a destacar aqui hoje, neste painel, que é Portugal e os empresários portugueses têm tido um grande apoio e uma grande preocupação do governo português nos últimos 4, 5 anos, no desenvolvimento de novos negócios e de novas oportunidades, na negociação de condições para flexibilizar a exportação de Portugal para o Brasil dos produtos portugueses e mesmo nas missões, ou seja, nos últimos 5 anos, em todas as missões das autoridades portuguesas ao Brasil, independentemente de ser em São Paulo, de ser em Minas, de ser em Brasília, quer a Federação, quer a Câmara de São Paulo, têm participado ativamente na preparação dessa agenda,
Vou dando o exemplo da semana passada, em que tivemos aqui o secretário de Estado da Internacionalização, que acabou de falar aqui no início deste painel, junto com o presidente da ICEP, o Armando, presidente da Federação, acompanhou e, portanto, estivemos em São Paulo com eles, onde preparámos uma agenda de 2 dias, com foco em algumas prioridades setoriais. Neste caso aqui, na última vinda, nós focámos em turismo, infraestrutura, logística e infraestrutura e depois agrobusiness, que é um tema que eu acho que vai ser discutido aqui mais à frente, mas é a oportunidade da visita da Ministra da Agricultura a Portugal. Em menos de um mês, o Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal veio ao Brasil para dar seguimento a essa visita, onde ela esteve, inclusive, no Porto de Sines, a fazer a visita, que é para dinamizar estas oportunidades de negócio na área do agrobusiness, que eu acho que é uma oportunidade para o Brasil e é uma oportunidade para Portugal. Portanto, aqui fica um bom exemplo de uma atividade conjunta que as câmaras e a Federação fazem para apoiar o AICEP e o governo português quando vêm ao Brasil para conseguirem encontrar empresários brasileiros e empresários portugueses que estão interessados em investir e em fortalecer as relações bilaterais entre os 2 países. Perfeito, Nuno. Coronel Romero, nós ouvimos aí antes o presidente da Federação, Armando Abreu, o presidente da Câmara em São Paulo, Português de São Paulo, falar juntos, praticamente descreveram o papel das câmaras. Eu gostaria de ouvir, para encerrar essa primeira parte, a sua percepção de qual é o papel da Câmara Brasil-Portugal no Ceará para os negócios entre os 2 países. Bom, Rômulo, muito obrigado. Deixa eu ver, eu estou com o fone, tá ligado. Depois do presidente, de ouvir a fala do presidente da Câmara Brasil-Portugal em São Paulo, a gente fica assim até um pouco acanhado, porque a nossa grande referência é a Câmara Brasil-Portugal em São Paulo. Mas a Câmara Brasil-Portugal no Ceará também vem desenvolvendo, viu, Nuno, um papel bastante importante na internacionalização da economia local. Nós iniciamos as nossas atividades em junho de 2001, como disse o Abreu, não são 21 anos, na realidade, nós completamos 20 anos no próximo ano, vai ser devidamente comemorado, e como todas as câmaras, nós temos focado no incremento, na busca do incremento das relações socioeconômicas entre o empresariado cearense e o empresariado estrangeiro, particularmente de Portugal e dos países de língua portuguesa, o que não exclui, evidentemente, ações multilaterais com outros países, tendo as câmaras portuguesas como um pivô para esses negócios. Nós estamos localizados, a nossa sede fica dentro da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o que nos que nos deixa numa condição muito confortável de credibilidade perante o empresariado. Isso é um aspecto muito positivo. Desde a nossa fundação, nós estamos sediados dentro da Federação das Indústrias. Eu tenho presente aqui 2 pessoas que contribuíram em muito para a Câmara estar consolidada como está hoje, o Armando Abreu, que foi o presidente que me antecedeu, e o Rômulo Alexandre, também, que foi, acho que, se não me engano, o 2º presidente, não é? O 2º ou 3º presidente, não me lembro agora. Então, eu herdei este trabalho de companheiros que consolidaram a Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Nós estamos completamente integrados às instituições empresariais e de comércio no estado do Ceará, estamos bastante integrados com a Federação das Indústrias e com a Federação do Comércio e com o SEBRAE. Esses 3 órgãos, a propósito, criaram recentemente, eu acredito que foi, na minha visão, foi uma coisa muito importante, foi criado aqui em Fortaleza por esses 3 órgãos, a Federação das Indústrias, a do Comércio e o SEBRAE, um fórum permanente das câmaras, assim como consolidando um pouquinho, fortalecendo um pouquinho do que disse o Abreu, nós precisamos de mais câmaras de comércio, nós precisamos de mais câmaras de comércio forte, para que haja a criação de um ambiente forte de internacionalização. Sozinhos nós não faremos
mandorinha só não faz verão. Então, nós precisamos de mais parceiros, de mais câmaras de comércio de outros países. Aqui nós temos já algumas câmaras, Brasil-Alemanha, no Ceará, Brasil, Itália, etc. Eu acho que esse fórum permanente dessas câmaras é um local das discussões dos problemas comuns que as câmaras de comércio enfrentamos. Eu, com muita alegria, observo, viu, Nuno, que o governo português vem dando uma importância muito grande para as câmaras de comércio pelo mundo todo, né? As câmaras de comércio portuguesas pelo mundo todo. Percebo que o governo pretende utilizar as câmaras de comércio espalhadas pelo mundo todo, e no Brasil são 18, pela extensão territorial do nosso país, como instrumentos de política de internacionalização. Então, recentemente ouvi, trazida pelo Nuno e pelo Armando, notícias de Portugal, de que estaremos, de alguma forma, mais ligados às ações da AICEP no desenvolvimento do trabalho deste importante órgão de apoio à exportação do governo português. Então, eram essas minhas palavras. Nós estamos sempre bastante atentos a aproveitar as oportunidades de eventos que ocorrem no Estado. Temos participado dos principais eventos de internacionalização da nossa economia, da economia cearense, e pronto. E dessa forma, a gente quer dizer, então, aí, que é uma alegria muito grande estar participando aqui deste painel. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Romero. Enfim, nessa primeira parte tivemos a oportunidade de ver quais são os papéis, né, dessas instituições que estão aqui hoje apresentando este debate sobre negócios internacionais. No segundo momento, agora, vamos falar especificamente da parte das relações entre Brasil e Portugal. É importante deixar claro que essas relações não se dão apenas no âmbito do comércio exterior, da importação e da exportação, mas também na ótica do investimento. Nos últimos 30 anos, nós percebemos uma mudança importante nas relações entre Brasil e Portugal construídas, quer no comércio, quer no investimento. E aí eu vou pedir que cada um também comente isso, peço que escolha ou a parte de investimento estrangeiro, enfim, alguns estão mais afeitos à parte de investimento, outras à parte de comércio exterior. Mas eu queria trazer aqui um número de comércio exterior. Eu tive a oportunidade essa semana junto com outros presidentes das câmaras portuguesas, fazermos uma radiografia rápida sobre o comércio exterior entre Brasil e Portugal, e eu até comentei que era praticamente um comércio dos óleos, né? Você tem aí o principal fator das exportações brasileiras para Portugal, óleos e combustíveis, e quase 53% das importações brasileiras hoje em óleos comestíveis, né, ou no azeite. Então, assim, isso mostra ainda que ainda temos uma concentração muito grande no comércio exterior entre os dois países. Mas eu pergunto, quais são as oportunidades que nós temos em termos de comércio exterior e de investimento estrangeiro entre Brasil e Portugal? E aí eu começo. Luiz Castro, não sei se poderia comentar conosco, na sua visão, enquanto portos portugueses, ou seja, grande parte das mercadorias entram na relação entre Brasil e Portugal, entram e saem para portos portugueses. Qual é a sua percepção do comércio exterior entre os dois países? Bom, primeiro, naturalmente, e olhando um pouco para o tema que está a referir o Romulo, em relação do investimento estrangeiro, e se olharmos para as palavras do seu secretário de Estado da Internacionalização, percebe-se que, de facto, o Brasil, há um grande foco português no Brasil e na questão do fomento do investimento estrangeiro, especialmente brasileiro, em Portugal. E, de facto, há aqui um conjunto de fatores, e eu olho concretamente, neste caso, para Sines, que nós, e tem sido muito a nossa estratégia, de olharmos muito para o Brasil. E porquê? Porque hoje vivemos uma situação, especialmente aqui em Sines, e os portos hoje vivem um desafio interessante, e o caso concreto de Sines, que é um porto que vive da energia, todo o negócio da energia em Sines representa 70% do volume de negócios do porto. Portanto, estão a ver o que falou, o mundo hoje está a mudar radicalmente, e esta questão da pandemia veio acelerar
estes processos muito associados às alterações climáticas, e isso, no caso de Sines, tem um impacto muito significativo. Só para ter uma ideia, por exemplo, nós este ano, praticamente este ano não fizemos nenhum navio de carvão. O carvão, a central termoelétrica de Sines, que abastece o país, tal como a do Pego, vão fechar, portanto, e o carvão, portanto, vão encerrar no final durante o próximo ano. Portanto, e o carvão já não se faz mais no Porto de Sines. Isso tem um impacto significativo na estrutura do Porto, direta nossa na ordem dos 15% a 20%. Temos também a questão das mudanças, das alterações, da questão do petróleo, do oil, que o mundo está a mudar muito. Os consumos, as próprias refinadoras e as empresas, toda a economia ligada ao petróleo, principalmente o consumo, vão sofrer, essas mudanças vão se situar nos próximos anos. Portanto, a tendência é haver uma redução significativa, principalmente na questão dos refinados, dos gasolinas e dos gasóleos, não tanto, penso eu, na indústria petroquímica, que naturalmente tem que se redimensionar, tem que se reinventar, e cada vez a introdução de mais questões ligadas ao hidrogênio, ligadas, portanto, a novas formas de fazer energia e novas oportunidades. Portanto, nós estamos num desafio estratégico muito interessante, estamos a olhar muito para a frente, e olhando para a frente, um dos setores que apostamos fortemente, e na qual o Urico também temos falado muito com ele, com o nosso secretário de Estado de Internacionalização, nos tem apoiado muito também nessa nossa estratégia, na perspectiva de captarmos investimento, neste caso concreto, investimento brasileiro, muito ligado a setores importantes do Brasil, de facto é um grande ator mundial, justamente na questão ligada ao agronegócio, na qual a região do Ceará é uma região muito forte, e estamos a criar e achamos que temos condições excelentes para que as empresas brasileiras, para o mercado europeu, eu digo norte da África, e dentro desta localização que tem no Mediterrâneo, que de facto Portugal seja, neste caso concreto de Sines, seja de facto um hub do agronegócio brasileiro para o mercado europeu. Estamos a trabalhar seriamente nisso. Olhamos que esta questão das relações comerciais, da alteração entre a Europa e o Mercosul, pode ajudar a alavancar toda esta nossa estratégia. Portanto, estamos com um foco muito grande virados na captação de projetos na qual temos excelentes condições e até criar um conjunto de incentivos que permitam, de facto, que o agronegócio brasileiro possa olhar para Sines, neste caso concreto de Portugal, como uma oportunidade, quer como hub, quer como indústria transformadora, também, como indústria transformadora. Portanto, estamos muito focados aí, na questão do agronegócio e na captação, naturalmente, de investimento estrangeiro. E não nos podemos esquecer, e já agora, o Ceará, de facto, é uma região onde temos muitos portugueses como grandes players nesse setor do agronegócio e, certamente, podemos olhar, ver um conjunto, e as próprias câmaras, vocês podem olhar e verem, portanto, um conjunto de oportunidades interessantes e de reorientarem estrategicamente os negócios que têm nesse setor. Portanto, essas penso que são as oportunidades que temos para vos apresentar e naturalmente o Ceará para nós sempre foi um parceiro que achamos estratégico no Brasil, para o desenvolvimento desse setor. Perfeito. Nuno, você citava há pouco que hoje a Câmara Portuguesa de São Paulo tem cerca de 500 associados. Eu te pergunto, o principal foco hoje, o momento da Câmara Portuguesa em São Paulo, está mais ligado ao comércio exterior ou ao investimento estrangeiro? Qual dos dois? Rômulo, hoje nós estamos bem mais ligados ao investimento estrangeiro. Seja investimento estrangeiro aqui no Brasil, portanto, empresas, startups, empresas de tecnologia, empresas de serviços que chegam ao Brasil. Temos também um caso muito peculiar, que são empresas portuguesas que já estavam no Brasil, mas que não estavam no estado de São Paulo. E, portanto, ao entrar no estado de São Paulo, vêm ter com a Câmara Portuguesa para a gente explicar um pouquinho quem são os players, onde é que estão as oportunidades. Eu falo sempre que as empresas portuguesas, ao contrário das espanholas, têm sempre muito mais dificuldade, não é, em internacionalizar-se, fornecendo grandes grupos. Ao contrário do que acontece com as nossas irmãs espanholas, não é, elas acabam vindo para o Brasil para serem fornecedoras do Santander, da Vivo, de grandes empresas de construção.
Já aqui nós temos uma dificuldade muito grande, não é? em conseguir que, efetivamente, essas pequenas empresas portuguesas se internacionalizem para o Brasil, começando ou tendo como base grandes empresas portuguesas. Primeiro, porque nós não temos um conjunto de grandes empresas portuguesas hoje aqui no Brasil, ou seja, nós temos as duas maiores empresas portuguesas presentes há mais de 10 anos no Brasil. Estamos a falar da Petrogal Brasil, obviamente, e da EDP Brasil, mas depois todas as outras empresas, depois destas, são empresas de facto muito menores e muito mais específicas. Temos as empresas de construção civil, que hoje estão numa fase muito positiva. Enfim, acho que não são só as portuguesas, mas de uma maneira global, as empresas que se dedicam à construção civil, seja na parte de edifícios, seja na parte de infraestruturas, têm efetivamente, depois, enfim, desta limpeza grande que o Brasil atravessou nos últimos 3, 4 anos, têm conseguido contratos muito interessantes. E, obviamente, que essas empresas também, à medida que elas vão tendo sucesso, elas apoiam muitas câmaras, porque elas ajudam as outras empresas menores portuguesas e porque elas participam mais da vida ativa das câmaras, e que isso é fundamental. Ou seja, é fundamental, as câmaras hoje precisam muito do apoio institucional e do apoio de negócio das grandes empresas portuguesas que representam o país aqui. Estamos a falar, enfim, empresas de construção, empresas na área de utilities, como eu já falei. Temos empresas importantes também na área dos transportes, e depois temos toda a parte de importação, import-export, não é? Temos muitos importadores e muitas empresas portuguesas fortes em todo o Brasil, que distribuem os produtos clássicos que Portugal exporta para aqui, seja óleos, azeites, enfim, vinhos, bacalhau e todos esses produtos alimentares. Mas, efetivamente, Rómulo, hoje a nossa Câmara é muito mais uma Câmara de negócio, seja dessas empresas portuguesas que estão a chegar ao Estado de São Paulo, seja também dos investidores brasileiros que estão a olhar para Portugal como uma forma de diversificação de investimento e de internacionalização. Ou seja, o Brasil entendeu nestes últimos anos, e os empresários, o pequeno e médio empresário, percebeu que ele tem que diversificar o risco e, portanto, a internacionalização para a Europa deixa de ser uma opção, passa a ser uma obrigação. E aí nós sabemos que o empresário brasileiro é um empresário, tipicamente, a grande maioria já experimentou a internacionalização para os Estados Unidos, não é? Alguns tiveram sucesso, outros tiveram insucesso, mas hoje eles entendem, até por uma opção de vida pessoal, o momento é um momento muito mais Europa. E, portanto, para entrar na Europa, até pela facilidade da língua, que é um ponto que a gente vai abordar, o brasileiro tem uma facilidade muito grande em entrar na Europa através de Portugal. Primeiro, por causa da língua, depois pelo apoio que tem das câmaras, seja das câmaras portuguesas aqui no Brasil, seja da própria Câmara Luso-Brasileira lá em Portugal, seja através da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que também fica lá em Lisboa e que também apoia esses empresários, seja mesmo através de intermediários brasileiros que, ao longo dos últimos 4, 5 anos, abriram os seus negócios em Portugal para apoiar estes brasileiros que estão a fazer de Portugal uma base para a internacionalização dos seus negócios na Europa. E isso é uma tendência crescente, até como, porque nós sabemos, Portugal é considerado um dos melhores países do mundo, em termos fiscais, tributários e legais, para a internacionalização e para exportação, até a partir de Portugal, fazer negócios entre fronteiras, e eu penso que o Luís conhece bem essa realidade. Portanto, Portugal tem uma facilidade muito grande contratual de fazer contratos com vários países do mundo, com todas as plataformas. E isso é uma vantagem para aqueles brasileiros que pensam em fazer o seu hub em Portugal e, a partir de Portugal, exportar para toda a Europa, para o Médio Oriente, para a África, inclusive. Portanto, é sobretudo isso que nós nos temos dedicado nos últimos 5 anos. Rómulo. Perfeito, Nuno. Karina, esse bloco aqui nós estamos falando sobre as oportunidades de comércio exterior e investimento entre Brasil e Portugal. Você que, enfim, o Centro Internacional de Negócios tem uma atuação bastante estratégica no comércio exterior do Brasil. Como é que você vê na parte de comércio exterior? Nós vimos aí o presidente Luiz Castro falando da Portugal como entreposto, né? Até depois o Nuno reforçando isso, Portugal como entreposto para mercados com os quais o país mantém
uma boa relação. Mas na parte de comércio exterior, qual é a perspectiva que você, como especialista na área de comércio exterior, tem nas relações entre Brasil e Portugal, Carinha? Vamos lá. Vou contextualizar um pouco a minha fala, voltando aí um pouquinho a mais ou menos 20 anos, 22 anos atrás, quando foram iniciados, né, os voos pela TAP, fazendo essa ligação direta entre Fortaleza e Lisboa. E aí, durante essas 2 décadas, nós tivemos momentos áureos, né? Momentos extremamente promissores, fizemos vários investimentos relacionados à parte da própria promoção comercial, recebendo missões internacionais de Portugal, enviando missões cearenses ao mercado lusitano, e por conta de todo esse envolvimento, né, nós tínhamos uma união institucional muito grande com o mesmo propósito. E nós chegamos, inclusive, nesse momento anterior, termos vários casos de sucesso de empresas cearenses que entraram no mercado de Portugal. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Né? Surgiram outros mercados. Nós tivemos um envolvimento aí mais ou menos por volta de 2004, 2005, fizemos algumas apostas, por exemplo, no mercado cabo-verdiano, dentre outros mercados, né, que naquele momento começaram a fazer parte da rotina da internacionalização do Estado. Achei muito importante a fala agora do presidente Nuno, quando ele citou a questão do mercado americano para, por exemplo, a economia brasileira, especialmente para a economia do Ceará. O Brasil, como um todo, tem como principal parceiro comercial a China, e o Ceará tem como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Esse mercado norte-americano, ele já chegou a representar quase 45% de tudo que o Ceará vende para o mercado internacional. Ou seja, é um mercado grande, sem dúvida, é uma economia extremamente importante, sem dúvida, mas essa concentração relevante das nossas vendas internacionais para o mercado dos Estados Unidos, de certa forma, digamos que ela nos preocupa um pouco. E quando eu vejo todo o esforço que foi feito nesse passado recente, né, todo esse esforço que foi feito de abertura comercial, de incentivo a essa relação bilateral entre o Ceará e entre o mercado de Portugal, eu percebo que mais do que nunca nós precisamos estar mais juntos, precisamos estar mais unidos, até porque temos uma ambiência que foi construída que nós não podemos, de forma alguma, deixar que ela evapore. Obviamente, temos consciência do ano diferente que estamos passando por ocasião dessa crise sanitária. E sabemos, sim, que temos grandes oportunidades nesse relacionamento bilateral com o mercado de Portugal. Fazendo assim, uma rápida comparação, dentro daqueles países que participam da União Europeia, hoje Portugal deve representar mais ou menos em torno do 12º destino, quando essa análise é voltada para as exportações do Ceará para países da União Europeia. Né? Então, temos condições de avançar, conhecemos bem o mercado, temos essa ambiência institucional extremamente favorável, tivemos iniciativas de destaque. Em 2019, fizemos um grande trabalho aqui com o setor de alimentos, trilhamos, né, esse trabalho, dividimos ele em etapas. Então, como é que ele foi, como é que ele aconteceu? Nós visitamos uma feira no mercado de Portugal, uma feira do setor de alimentos.
Após a visita a essa feira, nós fizemos uma série de adequações de produtos que estão dentro do setor de alimentos, e aí eu posso citar a própria goma de tapioca, a cajuína, a polpa de fruta, o pão de queijo. Depois conseguimos fazer uma exposição desses produtos com degustação em grandes supermercados que estão localizados em Portugal, tanto na região do Porto como na região de Lisboa. E após todo esse trabalho de promoção, finalmente nós conseguimos realizar a exportação de produtos originalmente de pequenas empresas, de pequenas indústrias do Estado para esse mercado. E, obviamente, o nosso entendimento, de fato, é desse comércio internacional como via de mão dupla. Nós olhamos para a exportação, nós olhamos com muita cautela, né, para a questão da importação. Temos muito interesse também em importar produtos genuinamente portugueses. E aí, hoje, eu acho que como estamos com grandes instituições presentes nesse painel, voltado para os negócios internacionais, precisamos, sim, fazer essa tarefa, continuar incentivando essas empresas, que eu tenho certeza que 2021 será um ano melhor, será um ano mais positivo, principalmente para as oportunidades de negócios entre esses dois mercados. Obrigado, Karina. Abreu, eu vou fazer uma pergunta a você, em seguida ao Coronel Romero. Eu vi que vamos ficar praticamente ressaltando a questão da relação de investimento estrangeiro entre Brasil e Portugal. Acho que nos últimos anos ela que se projetou mais. Eu acho que a gente só vai voltar a conversar de comércio exterior quando formos falar sobre União Europeia e Mercosul. Me parece que é mais ou menos esse o contexto da conversa sobre comércio exterior. Mas ainda sobre investimento, aí eu vou perguntar ao Abreu. Abreu, você já tem aí quase 30 anos quase isso, né? 30 anos de Brasil, atuando na área de energia, que é um setor em que Portugal tem um importante investimento no Brasil, como foi salientado para o Nuno. Na sua avaliação, qual é a força que a língua teve, paralelo à questão da ligação aérea, né, como foi colocada pela Karina, não somente com o Ceará, mas com vários estados brasileiros ligados pela TAP? Qual é a força da língua? Como é que ela facilitou ou como é que ela contornou a questão do investimento português no Brasil? Rómulo, enfim, eu penso que a língua, nós todos sabemos que a língua é um fator fundamental e um fator principal, tanto na área de comércio como na área de investimento estrangeiro. Nós sabemos que, enfim, a Karina já focou aqui que em relação ao Ceará, o antes da TAP, o depois da TAP, tu próprio, Rómulo, já focaste isso várias vezes, e isso, digamos, foi fundamental, porque, como nós já ouvimos dizer, os barcos transportam mercadorias, os aviões normalmente transportam turistas e investidores, e isso foi fundamental. Eu acho que em relação à língua, é óbvio que seja qualquer empresário brasileiro, seja qualquer empresário português, ou qualquer empresário de uma maneira geral, eu acho que se eu pensar em internacionalizar, se eu pensar em expandir o meu negócio, a língua é um fator fundamental. E principalmente, digamos, porque nós sabemos que a maioria das pequenas e médias empresas, principalmente a questão de falar uma segunda língua, eu hoje falo como brasileiro, como tu sabes, já sou brasileiro, estou aqui há 25 anos, e muitas vezes, especialmente nas pequenas e médias empresas, existe alguma dificuldade e, de uma maneira geral, de, digamos, um brasileiro falar uma segunda língua. Isso existe, é uma realidade, não podemos dizer que não, e é óbvio que aí, quando se fala em internacionalização, a língua é um fator fundamental. Eu não tenho dúvida que, tanto em relação a Portugal, como porta de entrada na Europa, que já aqui foi falado muita vez, seja a nível de investimento, seja a nível de comércio, e como falou o Luís Cacho, utilizando, por exemplo, o Porto de Sines,
não como aquela ideia que também já se falou de um hub em que é mais como um hub marítimo, ou seja, até porque, por exemplo, em relação ao Ceará, pensei em Sines, eu não tenho a certeza absoluta, mas é capaz de ser a linha marítima mais próxima. E principalmente, muitas vezes no agronegócio, é importante essa questão do tempo marítimo. E utilizar, por exemplo, o Porto de Sines como, enfim, inclusivamente um hub marítimo, até porque, como vocês sabem, a ligação terrestre e ferroviária de Sines para a Europa, entre Sines e Espanha existe, entre Sines e para a Europa não é tão pacífica, mas utilizar, por exemplo, o Porto de Sines como um hub marítimo de distribuição, inclusivamente via marítima de produtos, é importante. E eu não tenho dúvida que aí a língua é fundamental. É muito mais fácil para um empresário brasileiro, enfim, fazer negócios em Portugal, até porque falamos a mesma língua, do que estar a fazer negócio noutro país da Europa. E eu aqui realçava também a importância dos países de língua portuguesa. Hoje, o Brasil, se nós analisarmos em relação a Angola, é um pulo. Quando eu digo um pulo, é saltar o Atlântico. Ou seja, utilizar mesmo. Hoje nós sabemos que existe uma ligação forte do Brasil a Angola e essa ligação pode ser ainda muito maior. E eu não tenho dúvida que aí a língua é um fator fundamental. Quer nós queiramos, quer não, a nível de negócios, a língua continua a ser um fator fundamental e se eu tiver que escolher entre um país de uma língua, enfim, que eu não falo, ou um país de uma língua que eu domine, é óbvio que eu vou preferir isso. Por isso eu acho que a língua portuguesa continua a ser, digamos, um fator fundamental na internacionalização de empresas, digamos, de todos os países de língua portuguesa. Coronel Romero, você que está no setor do turismo, acredita que o investimento português que foi feito no Brasil, a aposta portuguesa que foi feita no Brasil nos últimos anos no turismo, ou seja, no investimento na área do turismo, a questão da língua é um fator importante, a questão do mercado, como é que você avalia as oportunidades na área de investimento no setor do turismo? Dos dois lados. Pronto. Inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário também a respeito dessas trocas internacionais e dizer que, muito além de incentivo à importação e exportação, a nossa Câmara está, boa parte do tempo dela, vamos dizer assim, voltada, ocupada com a identificação de oportunidades de investimentos e de importação, sim, ou exportação, sim, mais de serviços, né? Então, nós estamos... hoje somos uma Câmara mais de negócios e de identificação de oportunidades de investimentos do que a importação e exportação de bens. Eu diria que também tem crescido bastante essa questão da importação de serviços, importação e exportação de serviços. Eu cito agora, recentemente, estamos trabalhando com uma empresa portuguesa de construção que tem interesse em ampliar um porto nosso lá na Bahia, entendeu? Já está colocando proposta em cima, ela tem know-how para isso, é uma empresa de renome, isso daí é uma vinda dos portugueses a prestar serviços aqui no Brasil. Na área de investimentos, eu tenho acompanhado muito de perto investimentos portugueses na área de turismo, e como dizia o nosso antigo chefe, o senhor Ivens Dias Branco, os portugueses sabem e entendem de turismo, deixem eles praticarem o que eles sabem aqui dentro. Então, entregamos praticamente um mega investimento em sociedade com parceiro local, onde os portugueses puderam colocar toda a expertise ali em cima, desenvolver um campo de golfe, hotel, foi desenvolvido um equipamento de turismo aqui que não existe nenhum, nem parecido no Brasil, ou seja, investimentos na área de turismo ainda é um campo bastante fértil. Eu acho que nós temos que trabalhar mais nisso, com expertise das empresas portuguesas em turismo. Então, repetindo um pouquinho, sendo um pouquinho repetitivo, a nossa Câmara está bastante voltada para negócios, identificação de oportunidades. Também acreditamos muito na parceria e temos buscado essas parcerias com associações regionais portuguesas,
Algumas associações têm nos procurado para identificar investidores do Brasil para atender a objetivos das associações. Muito recentemente fomos procurados por uma associação do Alentejo, acho que se não me falha a memória, é o Lago Alqueva, que tinha lá um projeto, vamos dizer assim, de agricultura e pecuária, que queria desenvolver o entorno do lago, e nos procurou através da Câmara de Negócios para que nós identificássemos possíveis investidores que pudessem ir. Foi feita uma missão de negócios, empresários nossos foram a Portugal para identificar, e vice-versa. Então, viu, o Rômulo, concordo bastante com você que na questão do turismo temos tido investimentos de sucesso e é um campo ainda bastante fértil para investimentos. Perfeito. Karina, deixa eu voltar para a parte do comércio exterior e ligada à questão da União Europeia e Mercosul. Nós vimos aí, essas últimas intervenções, falaram da questão da importância da língua, a questão da importância, você próprio frisou, da ligação aérea, ou seja, Portugal e Brasil estão mais próximos, né? Efetivamente estão mais conectados. Mas, aparentemente, estão mais conectados no investimento estrangeiro, né, do que no comércio exterior. Como a gente falava há pouco, hoje, basicamente, o Brasil exporta para Portugal combustíveis e Portugal exporta para o Brasil quase 50% da sua exportação ligadas a óleos comestíveis. Então, há uma alta concentração por conta do próprio mercado em si. Você acha, Karina, que o acordo União Europeia-Mercosul, que vai interferir diretamente na questão tarifária e na questão das regras fitossanitárias, enfim, as várias regras para facilitação do comércio, pode fazer Portugal, como o presidente Luís Castro falou agora há pouco, um entreposto importante na ligação com a União Europeia? Ou seja, podemos ver uma nova dimensão do comércio exterior entre Brasil e Portugal na perspectiva do acordo União Europeia-Mercosul? Sim, no meu pensamento, a conclusão das negociações sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, e eu ressalto que é o primeiro acordo birregional da história, ele antecipa benefícios econômicos, sociais, políticos, institucionais. Isso é fato. O que eu ressalto é que, para nós termos condições de mensurar, né, a importância e o impacto a médio e longo prazo, realmente. Mas o acordo antecipa benefícios, ele representa, provavelmente, em uma dimensão mais ampla, o primeiro, né, um efetivo sinal de que o país caminha finalmente para um início de sua abertura econômica. É expressivo. Para nós que acompanhamos de perto as negociações internacionais, nós estamos falando de um acordo que chega a quase 30 anos após a celebração do Tratado de Assunção, que foi o tratado que resultou na criação do Mercosul. E o nosso grande desafio é o que é que nós vamos esperar em um período relativamente curto. Eu estou falando desse detalhe porque eu sou uma estudante de mestrado e dos meus primeiros estudos foram voltados à questão do acordo, né? Só que aí, quando eu vi que o acordo, nós não teríamos como mensurar esse impacto em um tempo, né, relacionado, por exemplo, aos próximos 24 meses, eu recuei, fiz a adequação do meu tema, porque nós, de fato, ainda não temos definições, né? Tivemos aí a questão dos BRICS, tivemos aí também novos acordos bilaterais que foram assinados. Nós sabemos que o discurso sobre a abertura da economia, que seria um dos pilares dessa mudança, não é instantâneo, é necessário que seja progressivo, que seja responsável, justamente para ajudar as empresas, principalmente aquelas empresas de pequeno porte, a se reestruturarem.
Nós estamos falando novamente de um ano em que as micro e pequenas empresas, elas finalizam o ano de forma muito enfraquecida. Elas vão precisar de um apoio. Então, a abertura econômica, a abertura comercial, que nós percebemos cada vez mais comentada pelas equipes econômicas do governo nacional, ela vai exigir adequações importantes e necessárias das nossas empresas nacionais. Por isso, a importância dela acontecer de forma gradual, com critérios minuciosamente bem definidos. O nosso objetivo, quando falamos de um acordo comercial como o acordo Mercosul-União Europeia, é que isso venha a fortalecer a competitividade da indústria doméstica. Então, vamos levar em conta que o Brasil, junto com os demais países do Mercosul, há pouco mais de 20 anos, iniciou um ciclo dessa liberalização comercial, tá certo? Mas sabemos que temos outros fatores e outras considerações sobre a necessidade de procedermos nesse novo ciclo, bem como propostas concretas que merecem essa atenção, digamos, mais cautelosa, mais especial. Acreditamos na conclusão dessas negociações e que, sim, daremos um passo, né, extremamente responsável, mas um passo importante para as relações comerciais entre as duas comunidades. Perfeito, Karina. Eu vou levar a mesma pergunta para o outro lado do Atlântico. Presidente Luiz Castro, vou colocar para si a mesma questão. Assim, nós estamos falando da relação entre Mercosul e União Europeia, estamos falando de um mercado de quase 800, 900 milhões de pessoas juntos, né? Divididos pelo Atlântico. Mas ao fazermos esse périplo de ligação, nós temos um espaço que tem uma densidade populacional que ultrapassa a questão da América do Sul e da Europa, e devemos incluir a África, e nós temos aí uma África de língua portuguesa extremamente importante no meio do caminho, né? Estamos aí falando, se formos olhar, estamos aí falando mais de 1 bilhão de pessoas diretamente afetadas por esse espaço atlântico. Qual é a posição dos portos de Portugal e na ligação com o Brasil? Qual é a percepção do espaço atlântico para os negócios entre a União Europeia e Mercosul? E como é que Portugal pode afirmar a sua posição de ser o país com melhor conexão no Brasil para se aproveitar da ligação União Europeia-Mercosul? Bom, Rómulo, eu estive a ouvir, portanto, o que disse a Karina. Ela, de facto, ainda não há muita informação sobre a questão dos acordos comerciais União Europeia e Mercosul. Portanto, o que se pode dizer neste momento, e aquilo até um pouco como o Secretário de Estado da Indústria também tem vindo a falar, Portugal vai assumir a presidência europeia no início, em janeiro do próximo ano. E, de facto, uma das coisas que está na agenda portuguesa, de facto, é ver se consegue estabelecer definitivamente esse acordo União Europeia-Mercosul na perspectiva de fechar este processo que dura há não sei quantos anos e que vem sido simplesmente adiado. A questão de Sines e a questão de Portugal, como porta de entrada na Europa e como centro de distribuição nesta região do Mediterrâneo e da região do Norte de África, nós fizemos alguns estudos de mercado e temos vindo a trabalhar muito neste segmento. Identificámos, de facto, que a questão do agronegócio, no seu todo brasileiro, quer no negócio da carne, quer no negócio da produção de soja e de milho, quer nas frutas, quer no conjunto de que de facto é um peso importante da economia brasileira, que não é muito expressiva ainda no mercado europeu e tem-se vindo, de facto, a consolidar bastante noutras regiões do mundo, já bem da China e noutros mercados,
e olhando um pouco para a dinâmica que isso podia originar, nós pensamos que o tipo por exemplo, nós em Sines conseguimos os maiores navios do mundo conseguem operar em Sines. Não há muitos portos nesta região onde isso seja possível. Isso é uma vantagem económica para o produto, que pode colocá-lo aqui, até ter próprias indústrias brasileiras que o transformem aqui, que lhe criem valor, metam valor aqui e que o distribuem por toda esta região. Portanto, há um estudo interessante sobre isto, só para ter uma percepção. Por exemplo, o agronegócio é um setor, hoje, o que faz o Brasil com a soja e com o milho, e que é um grande concorrente dos Estados Unidos, e principalmente dos Estados Unidos. Portanto, os centros de produção deslocalizaram-se de norte para sul, mas, de facto, a entrada na Europa, por exemplo, de grande parte desses produtos é através de Hamburgo. Hamburgo não tem as características. Um navio maior que vai a Hamburgo é metade da capacidade do navio que vem a Sines. Portanto, aqui e por outro lado, tem-se verificado que o sul da Europa, especialmente os países do sul, que se abastecem muitos deles a partir até do norte, onde há alguma transformação desses produtos, que tem vindo a aumentar o consumo no seu todo na União Europeia, dos produtos do agronegócio brasileiro, especialmente da soja e do milho, que estou a falar, e de outro tipo de produtos, as frutas, portanto, não estou aqui a focar em nada, portanto, no geral, e que a oportunidade logística, o custo logístico do que é feito hoje para a Europa, poder ser otimizado, e o que nós acreditamos, tem condições de otimização se for feito a partir de Sines e se for eventualmente até transformado em Sines para depois distribuir para uma região de onde estamos a falar. Portanto, acho que é isso. Por outro lado... Só para confirmar um ponto. Hoje, por exemplo, olhando as exportações brasileiras para Portugal, temos aí 11% é composto por soja, 7,8% de milho. Essa soja e milho hoje é destino comunitário? Podemos dizer isso, então? Vem hoje para a Europa ou para Portugal? Para Portugal. Não, grosso modo, vem muita... Não, a produção de soja é quase sempre na América, quer na América do Norte, quer no Brasil. Mas esses números que a gente tem hoje, das exportações brasileiras para Portugal, esses 11% que Portugal importa de soja, é para o mercado português ou mercado comunitário? Hoje? Essencialmente é para o mercado português, para transformação, muito ligado ao negócio das rações, de rações para animais, portanto, muito também a indústria alimentar, e também há, naturalmente, algumas empresas portuguesas que transformam e depois também colocam o produto noutros mercados, transformado. Usam a soja, hoje a estrutura alimentar com a soja mudou radicalmente e vindo a mudar nos últimos 20 ou 30 anos, até na cadeia alimentar de todo o mundo, não é? Portanto, é quase uma globalização o fenómeno da soja, que realmente é uma proteína fantástica e que tem um mercado, cada vez que tem um mercado com um crescimento exponencial, portanto, e que vai continuar a crescer. Agora, portanto, isto relacionado com isso. Por outro lado, também no sentido inverso, e o Romero falou ali uma questão importante, esta região, o Porto de Sines está na região do Alentejo. O Alentejo tem uma estratégia muito focada também no desenvolvimento do agronegócio e um potencial muito grande para um conjunto de produtos do agronegócio, desde o azeite, ao vinho, à amêndoa, todo um conjunto de produtos agrícolas, até nas frutas, portanto, um conjunto de setores muito importante. E este cruzamento, e até é porque muitos portugueses também no Brasil estão ligados a este setor, esta conexão, esta bivalência nos dois sentidos, quer no sentido de olhar para a questão do alqueire, quer num outro sentido, pode criar aqui um conjunto de sinergias e de oportunidades, a meu ver, e esta proximidade, de facto esta proximidade, que importa de realmente, a meu ver, se for analisado de uma forma toda integrada, cria muito mais valor para todos, do que propriamente a ponto, olha, vai agora ali ver aquele projeto, ou vai ver... Portanto, se houver uma estratégia da região do Ceará, da região do Alentejo, por exemplo, e se de facto olharem para isso, até porque há mecanismos hoje importantes de apoios, para incentivos, para um conjunto de projetos, como disse o Nuno, hoje há um conjunto de ferramentas importantíssimas, e até mesmo as empresas brasileiras hoje podem, se vierem para Portugal, podem ter acesso a um conjunto de mecanismos de financiamento e depois até a nível europeu para se instalarem aqui. Portanto, há aqui todo um conjunto de ferramentas e de oportunidades importantes que podem, de facto,
alavancar, portanto, e estruturar todos esses projetos e, de facto, criar valor para as duas economias, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nuno, nós estamos comentando aqui sobre os últimos 20 anos, a importância do investimento externo direto, e colocávamos aqui a questão: se o acordo União Europeia-Mercosul avançar, e aí se espera que a presidência portuguesa possa reforçar esse contexto, se nós poderíamos ter uma nova perspectiva no comércio exterior, né? Se esse acordo, prioritariamente estabelecido na questão das trocas comerciais, né, se Portugal pode se beneficiar enquanto entreposto, na lógica que o presidente Luiz Cacho falava e que o Coronel Romero também comentou há pouco, e Karina, como é que você enxerga os potenciais da repercussão em Portugal do acordo? Rómulo, peço desculpa, caiu a minha ligação há pouco, tive aqui um problema com a internet, então perdi aqui alguma parte do debate, mas enfim, ainda antes de ir a essa questão, eu queria só deixar aqui uma mensagem, que eu não sei se já foi falada, mas no momento da relação Brasil-Portugal e também da importância da língua portuguesa, eu não queria deixar de falar aqui da maior rede, né, penso que o Armando poderá ter falado, a maior rede de contactos e de negócio que temos na língua portuguesa aqui no Brasil é, sem dúvida, esta interligação das 18 câmaras, mas eu não queria deixar de falar que nós pertencemos a uma rede maior, uma rede mundial de língua portuguesa, né? Que é a rede das câmaras portuguesas no mundo inteiro. Hoje temos mais de 60 câmaras conectadas em todo o mundo que fazem negócios em língua brasileira e, portanto, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Eu não vejo outros países com essa dinâmica e com uma dinâmica que tem sido fortemente apoiada pelo governo português e que, portanto, tem também ele tirado dividendos do apoio, não é, que essa rede de negócios pode dar à atuação da AICEP e à atuação do governo. Ou seja, hoje nós conseguimos, a partir do Brasil, fazer negócios com o mundo inteiro em língua portuguesa. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, não queria deixar passar aqui em claro essa ideia. Agora, falando do acordo Mercosul, temos efetivamente, e como ouvimos aqui pelas palavras do próprio secretário de Estado de Internacionalização, esse foi também um tema da vinda dele aqui a Brasília, então, para além das relações comerciais e das oportunidades no setor agrobusiness e agropecuário, onde efetivamente Portugal vai e continua muito empenhado em negociar diretamente aqui com o Brasil, enfim, melhorias, diminuições das taxas dos produtos, de importação dos produtos portugueses aqui para o Brasil. Eu acredito que Portugal, ao longo deste primeiro semestre, não é, após a liderança da Alemanha e pelas notícias que nos têm chegado deste acordo e do apoio que a Alemanha está a dar a esta presidência portuguesa, parece-me que temos reunidas as vontades, seja do governo aqui brasileiro, seja do governo português, para tentar fechar algo muito concreto durante esses 6 meses. Vamos tentar fechar o acordo Mercosul-União Europeia? Eu acho que é uma prioridade. Se tivermos alguns entraves, seja do lado da Europa, seja do lado aqui do Mercosul, eu acredito que Portugal vai tentar, pelo menos, avançar em alguma coisa concreta com o Brasil. O Brasil fecha, então, algumas, se não conseguir fechar todo o dossiê, pelo menos nesta parte que para nós é mais relevante, que é toda a parte de agrobusiness, e se nós virmos aqui aquilo que Portugal manda para o Brasil, 42% são óleos e azeites, 10% é vinho, 10% são bacalhau e produtos mariscos e peixes. Depois temos aqui uma indústria transformadora, 5% de máquinas. Hoje temos também, enfim, a vir aqui para o Brasil também muita máquina, isso é a indústria transformadora automóvel, partes automóveis, como nos contou aqui o nosso secretário de Estado, é já hoje um dos itens que mais cresce na exportação do Brasil, de Portugal para o Brasil. E aí, no outro dia, aqui na Câmara Portuguesa, num café da manhã de negócios com empresários portugueses, foi sugerido aqui ao Governo e ao AICEP uma missão específica no início do ano 2021
para explorar, uma vez que Portugal, e toda a gente sabe, tem uma capacidade na indústria de moldes e de plástico injetado. Hoje já é uma das principais indústrias de exportação de Portugal para todo o mundo, em parceria com as principais montadoras, e, portanto, não há razão nenhuma porque a gente não possa aproveitar esse grande cluster português para o desenvolver aqui também no Brasil. Então, com certeza, essa vai ser um dos ganhos, uma pegada que o governo português vai tentar trazer esses fabricantes. Alguns já estão cá, Moldes e outras grandes, que inclusive são aqui nossos associados, que vão tentar investir nesse relacionamento, porque, como nós sabemos, aqui no Brasil, e agora com a desvalorização, com certeza as montadoras vão continuar um foco de investimento e, portanto, as empresas portuguesas podem ser parceiros e podem ser parceiros já certificados para crescer aqui nesse negócio entre Portugal e o Brasil. Ou seja, minha palavra final é: eu acredito, e nós vamos estar aqui atentos. O papel das câmaras é apoiar e fomentar este relacionamento e toda a vinda dos empresários. O próprio secretário de Estado mencionou que no início do ano, em janeiro, fevereiro, com certeza virá novamente aqui com essa missão da área transformadora de peças e autopartes. Com certeza continuarão a fazer pressão aqui junto do governo federal brasileiro para concluir um acordo no sentido de apoiar os produtores portugueses a virem para o Brasil com melhores condições e, sem dúvida, aproveitar o momento daquilo que vocês falavam, que é todos os grandes produtores, tanto o escoamento das commodities brasileiras, como explicava o nosso secretário de Estado. Sines tem dois papéis fundamentais. Um deles é apoiar o negócio mar-mar, ou seja, tentarmos que as commodities brasileiras, parte delas cheguem a Sines, que de Sines façam a distribuição, sobretudo para a Península Ibérica e sul de França, mas aquilo que é viável escoar, seja em soja, seja em milho, seja em, enfim, aço, são os principais produtos, óleos, minério, petróleo, a abrangência desses produtos é efetivamente Portugal e, digamos, quase metade de Espanha, ali de Madrid para baixo. De Madrid para cima, efetivamente, aí Sines tem um papel de ser um intermediário de negócio mar-mar, que até pelo que o Luís falava, agora com a saída da EDP, da térmica que tinha ali a carvão, vai ter um espaço muito maior e, portanto, temos a oportunidade de trazer, e isso é um dos pontos também em debate aqui com o Brasil, que é trazer as grandes operadoras logísticas nesta área para criar o seu hub de chegada ali em Sines. E essa saída pelo norte do Brasil aqui tem um aspecto fundamental, porque se nós conseguirmos, e é isso que a gente tem visto aqui no Brasil, que é toda a parte logística de escoamento do negócio de agrobusiness e não só, de minérios e aço do norte do Brasil, com investimento em novos portos, vai fazer muito mais sentido, porque em 5, 6 dias essa matéria-prima chega ao Porto de Sines e dali pode ser despachado para o norte da Europa e para todo o Mediterrâneo. Portanto, o negócio mar-mar, Sines, pode ter aí também um papel muito importante. E é isso que o governo português quis fazer e quis mostrar à ministra da Agricultura do Brasil, como teve aí em Sines, e é isso que está em cima da mesa hoje em discussão com o governo federal, pelo que nos foi dito e por aquilo que nós podemos entender desta visita do secretário de Estado de Internacionalização ao Brasil. Perfeito, Nuno. Estamos aí nos encaminhando para esse momento final desse nosso debate. Eu coloquei uma última questão ao Coronel Romero, na linha do que foi falado pelo presidente Luiz Castro e pelo Nuno, ou seja, a possibilidade de uma maior articulação entre Brasil e Portugal, e no contexto da União Europeia, tendo Sines como um dos portos portugueses de alto calado, né, de grandes profundidades, que tem uma capacidade de articulação melhor no espaço comunitário. E aqui do Ceará, o porto do Pecém, também muito inspirado, né, no porto de Sines. Você acredita, considerando que hoje o Ceará acaba sendo o último porto de saída nas exportações e nas importações, sendo o primeiro ponto de entrada, nós podemos
enxergar um bom caminho, enfim, um aprofundamento do comércio exterior com Portugal a partir do Ceará, Coronel Romero? Eu entendo que nós temos as condições ideais, eu diria, o Ceará, para servir como um hub para o Nordeste, né? Assim como a gente visualiza Sines atendendo a Península Ibérica, o Sul ali, Espanha, etc., nós também vemos o Ceará aqui como uma porta de entrada através do Porto de Pecém. O Porto de Pecém é um porto offshore, o Luiz Castro conhece o Porto do Pecém, e nós precisamos trabalhar um pouco mais aqui, fazer alguma tarefa de casa ainda aqui no Brasil. Nós temos que ter instalações alfandegadas no Porto do Pecém, isso daqui é uma tarefa de casa que nós temos que fazer. As instalações alfandegadas vão facilitar muito essa utilização da importação de produtos. Então, eu vejo como 2 pontos de chegada e partida, Pecém e Sines, como pontos de distribuição, tanto na região da Península Ibérica, como aqui para o Ceará, para o Nordeste. E aproveitaria até perguntaria até para o Luiz Castro, qual é o percentual de produtos que passam pelo Porto de Sines que não ficam em Portugal, que atravessam Portugal e vão para Espanha ou para outros destinos? É significativo isso ou é muito pequeno? A carga, Romero, da carga contentorizada, nós, de facto, somos um hub que 80% do que chega a Sines vai para outros mercados. Portanto, serve de hub, transferência, 80% da carga, digamos, contentorizada. Os outros 20% é de Portugal e Espanha. Eu não lhe sei dizer a porcentagem, mas diria que, portanto, 20% é Portugal e Espanha, não vou diferenciar, portanto, porque é um mercado que nós já chamamos a Espanha quase um mercado interno como o nosso. Portanto, nós somos um porto ibérico, digamos assim, em termos de operação de carga contentorizada e de outras cargas também. Portanto, eu diria que nos contentores 80%. Nas outras cargas não é muito significativo, por isso é que eu faço referência, de facto, a uma nova abordagem estratégica para o agronegócio brasileiro e olhar Sines como oportunidade, fazer uma nova abordagem, o Brasil fazer uma nova abordagem estratégica para o agronegócio e olhando com um foco no mercado europeu. Foi essa mensagem que eu passei à ministra Teresa, que o Nuno falou, da Agricultura, quando esteve cá, recentemente há cerca de um mês. Portanto, e é uma manifestação de muito interesse, do envolvimento, e para sair ficámos com a ideia, de facto, que começa a haver algum olhar do agronegócio brasileiro para esta nova, e a possibilidade de fazer essa nova abordagem estratégica para o desenvolvimento da logística do agronegócio. Portanto, e nós acreditamos que existe, de facto, essa oportunidade, Romero. Agora, e para isso, de facto, e isto que eu queria dizer, o que acontece com os contentores, que 80% da carga é um hub, é uma placa giratória, pode acontecer com os outros mercados das outras cargas. Portanto, é uma coisa evidente, portanto, que pode ser feito. Portanto, e nós achamos que, de facto, isto aqui há um cruzamento, um conjunto de rotas que se cruzam aqui neste ponto, a nível global. Portanto, que é de facto uma oportunidade, e podemos, a questão de fazermos essa abordagem estratégica e ver se de facto com essa abordagem conseguimos criar mais valor para o desenvolvimento de negócios, não é? Eu acredito, só também aqui, complementando aqui o meu pensamento aqui, eu acredito muito nessa questão de investimentos e troca de know-hows. Eu consigo, de repente, enxergar o cearense indo produzir camarão no Alentejo para colocar na Europa toda, e consigo, de repente, enxergar o empreendedor português indo fabricar vinho no Brasil, ou fabricar... Já fabrica? Já fabrica, né? Então, essa troca, essa instalação de negócios e de instalação de empreendimentos para evitar, vamos dizer assim, o fluxo logístico, porque para eu colocar o camarão hoje na França, o camarão vai de navio, vai embarcar no navio aqui e vai... ou de avião, mas em suma. Se eu coloco o camarão sendo produzido em Portugal, é uma outra visão. Então, é o agronegócio se instalando, diminuindo distância, encurtando distâncias. É o know-how se instalando para resolver problemas logísticos. Se eu hoje tenho uma grande distância e consigo, através de implantação de negócios, de empreendimentos, encurtar essas distâncias, eu acho que isso são soluções logísticas também, entendeu?
Em outras palavras, em vez de eu trazer o vinho de Portugal, se o empresário português fabrica o vinho no Brasil, com a mesma qualidade, por que não? Eu estou encurtando distâncias logísticas. Eu acho que nós vivemos problemas logísticos desde que o mundo é mundo. E eu acho que a solução de problemas logísticos muitas vezes passam por coisas que não são efetivamente de transporte marítimo ou de transporte aéreo, mas sim de soluções que encurtem as distâncias logísticas. Entendeu? Eu citei o exemplo do camarão como um exemplo, né? Se eu puder criar camarão no Alentejo, fica muito mais próximo do mercado consumidor, eu não preciso nem embarcar o camarão aqui num contêiner frigorificado. Quer dizer, são encurtamentos de distâncias logísticas. Então, isso é só uma observação minha, e eu acho que esta é uma tendência, e o Luiz Castro colocou isso por diversas oportunidades, a questão dessa interação do agronegócio vamos dizer assim, na interação dos dois países. Eu acho a região do Alentejo muito propícia para isso, e o Ceará também tem muitas regiões propícias para exploração do agronegócio. Eu não vou dizer que vão plantar oliveiras aqui, mas as soluções existem para encurtamento de distância. Então, essas são as minhas observações. Muito obrigado. Muito bem. Estamos chegando aí ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer a cada um. Essa versão aqui digital nos permite uma coisa que nas versões anteriores era difícil acessar. Hoje, com a internet, nós podemos, na Expolog do ano que vem, ouvir o que é que nós falamos aqui dos nossos prognósticos para 2021 e ver se efetivamente conseguimos, né, Luiz Castro, Nuno, Karina, Romero e Armando, avançar na agenda. Temos aí uma expectativa no próximo ano. Mas, enfim, então, agradecer aí, nós tivemos a participação do secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, o secretário de Internacionalização de Portugal, que expôs o contexto das relações econômicas entre Portugal e Brasil e negócios internacionais, e debatendo, tiveram conosco, então, Armando Abreu, que é presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Karina Frota, que é vice-presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Luiz Castro, presidente da Administração dos Portos de Sine, de Algarve, da Associação dos Portos de Portugal e também da APLOP, né, dos portos dos países de língua portuguesa, Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Luso-Brasileira em Portugal, e Wandercy Romero, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Obrigado a vocês e, enfim, que nós tenhamos a oportunidade de nos reencontrarmos, enfim, no ano que vem, ao vivo, para ver a evolução desse debate. Muito obrigado, pá, gostei imenso de vos ver a todos, com saúde, e rever-vos, pá. Obrigado. Um grande abraço para vocês todos, pá. Um abraço. Abraço, Nuno. Deus te abraço, abençoe. saúde a todos. Um abraço, parabéns Karina, parabéns Rómulo. Tchau, até breve. Obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigado eu.